Muito bem, estamos de volta para celebrar a segunda metade da jornada de hoje. Para quem perdeu a primeira metade, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu venho aqui todas as terças-feiras, através das ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrar saúde, meus caros. Saúde, que é o bem mais precioso do ser humano. Sem saúde, nada faz sentido. Para quem não me conhece, eu cuido de 2 clínicas médicas que se dedicam aos sintomas dores, que é o sintoma mais comum do planeta Terra. Vocês imaginam nesse momento que estou falando com vocês, quanta gente do planeta Terra estão se queixando de dores, né? Pode ser dor de cabeça, dor na nuca, no pescoço, dor nos ombros, dor nas costas, dor nos braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, dor no peito, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dores nos joelhos, tornozelos e nos pés. É disso que nós cuidamos. Mas vejam bem, nem todas as dores dessa geografia, dessas localizações, podem decorrer de transtornos do nosso esqueleto. Como já disse também, nosso esqueleto não é só osso. É osso, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. Entende? E todos esses componentes fazem o nosso esqueleto. E nós temos 361 articulações, vocês imaginam? Todos os dias nós movimentamos nossas articulações. Entende? Então, com o evoluir do tempo de vida, né, a força da gravidade nos empurra para baixo. E isso vai deformando o nosso esqueleto. Essas deformidades do nosso esqueleto maltratam raízes nervosas, dando dores que são verdadeiras nevralgias, dores de nervos ou de raízes nervosas. Todo o nosso corpo tem uma trama de raízes nervosas. É uma fiação elétrica do corpo todo, né? Quem comanda a nossa vida? Quem comanda a nossa vida é o nosso sistema nervoso central, periférico e autônomo. Sistema nervoso central é o que está dentro do crânio, cérebro, cerebelo. Sistema nervoso periférico, todos os fios elétricos, todas as raízes nervosas que o sistema central emite. E o sistema nervoso autônomo, que é o sistema automático, que é o sistema nervoso fora do seu controle. Teu coração bate independente da sua vontade. Teu aparelho digestivo digere independente da sua vontade. Entendeu? Teu pulmão respira independente da sua vontade. Então nós temos muitos sistemas nervosos autônomos, automáticos. Entende? Muito bem. Na primeira metade, nós falamos sobre dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça, dor na nuca, dor do pescoço. Falamos sobre enxaquecas, falamos sobre labirintite, glaucoma. Falamos sobre dores no peito, que pode simular problema cardíaco, sendo problemas de coluna. Na primeira metade falamos tudo sobre isso. Agora nós vamos falar sobre as dores da coluna torácica ou dorsal. A coluna torácica ou dorsal é a parte da coluna mais estável, né? Estável. O pescoço tem uma grande mobilidade. A coluna lombar tem uma grande mobilidade. Mas a coluna torácica não tem uma grande mobilidade por causa das costelas.
As costelas são fatores de estabilização da coluna torácica. Mas, vejam vocês, a pior deformação da coluna torácica se chama corcunda, ou dorso curvo. Vocês não imaginam que grande vilão é o corcunda. E ainda mais quando ele está numa rota de piora do quadro clínico. A cada dia mais corcunda. Entende? Então a força da gravidade, meus caros, nos empurra para baixo. Vai nos esmagando a cada dia da nossa vida. Entendeu? Por isso perdemos altura durante a nossa vida. Nascemos, crescemos, estabilizamos numa altura mais alta possível. E a partir daí, vamos baixando de altura, por ação da força da gravidade. E esse rebaixamento da nossa altura corporal é muito ruim em termos de compressões nervosas. Eles causam compressões, essas deformidades causam compressões das raízes nervosas, dando as tais nevralgias por compressão mecânica. E uma das nevralgias por compressão mecânica ocorre na região torácica. As costelas são percorridas por raízes nervosas e são relativamente superficiais nas pessoas bem magras e são protegidas nas pessoas mais gordas, entende? Qualquer pancada na região torácica dói muito, entende? E aí prejudica até o movimento da nossa respiração. Quem tem muita dor na região torácica, respira curto, então pode até faltar o ar. Sente falta de ar até, porque está respirando muito curto. E as dores na região torácica podem ser para um hemitórax, ou seja, para uma metade do tórax, a metade esquerda ou a metade direita. Entende? Também são sintomas muito fortes de dores que às vezes se arrastam por muito tempo. E também a coluna torácica, pela deformidade do corcunda, né? Corcunda, ela esmaga muitos discos. Esse esmagamento dos discos, com o tempo, forma a artrose. A artrose é uma degeneração das articulações da região torácica, causando os tais famosos bicos de papagaio da coluna. Entende? E isso causa muitas dores. Entende? Mas o grande vilão do nosso esqueleto é realmente a força da gravidade. E essa deformidade que causa pode ser até uma escoliose, além de um dorso curvo, porque, na verdade, a deformidade ela é tridimensional. Né? A deformidade, a escoliose, ela não é num plano só. Né? Ela é tridimensional. O que o raio-x mostra é a projeção da curvatura num plano só, que é o plano frontal. Né? O corcunda é uma deformidade no plano sagital, aquele plano que divide o corpo em duas metades, direita e esquerda. Entende? Entendeu? O plano frontal divide o nosso corpo em duas metades, anterior e posterior. Né? E os planos transversos, que dividem o nosso corpo em fatias. Né? Fatias. Aliás, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética fazem fotografias de fatias do nosso corpo, sem cortar o corpo. Fantástico, né? Então, hoje, o médico também tem essa ferramenta incrível, né, para fazer diagnóstico. O que é o diagnóstico? É o nome da doença, é a cara da doença. Entende? Em cima do diagnóstico decorre um tratamento correto. Diagnóstico errado, erro médico. Tratamento errado. Entendeu? A coisa mais importante ao médico
fazer o diagnóstico, mas o diagnóstico correto da causa do problema. Nenhuma dor será eliminada nesse mundo se não se eliminar a causa da dor. Não tem como. Não tem como. Tem uma dor, o médico tem que descobrir por que está doendo. Muitas vezes, isso nem é possível. Então o médico lança a mão dos tais paliativos, analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes, calmantes, ansiolíticos, antidepressivos, indutores do sono, opiáceos, entende? Para dar um alívio, mesmo que temporário, ao doente. Mesmo que temporário, tentando amenizar esse sofrimento tremendo. Nós atendemos dores, né? Dores. E a imensa maioria dos pacientes que nos buscam, que nos procuram, tem dores crônicas, dores de longa duração, dores de difícil solução. Eles são decepcionados com ciência médica, porque sentem que a ciência médica não proporciona a eles o alívio que eles precisam. E quando tem dores, meu amigo, o que acontece? Incapacidade física. Doutor Rui Mercúrio, se eu me movimento dói mais, então eu fico parado, para doer menos. Entendeu? E imobilismo, o que acontece? Osteoporose, insuficiências musculares, vício postural, deformidade do eixo da coluna, entende? Dorso curvo, corcunda, escoliose, hiperlordose, entende? Báscula de bacia, torções, entende? E outro dia um paciente me perguntou, por que só me dói a perna direita e não dói a esquerda? Eu falei, e elas nasceram no mesmo dia, não é? Só dói uma perna, não dói as duas. Entende? Nós vamos chegar lá, mas eu estou ainda na região torácica, né? Muito bem. Então a região torácica, ela tem as costelas. E as costelas são um fator de estabilização da posição da coluna. São os cabos de aço ósseos da coluna torácica. Aí nós vamos para a coluna lombar. Nós temos duas cavidades importantes, chamadas uma tórax, outra abdômen. Elas são separadas por um músculo laminar, muito importante, chamado músculo diafragma. Muito importante em várias funções do corpo. Uma delas é a própria respiração. E a região lombar, então, meus caros, ela é sede frequente de muitas dores. Muitas dores. Eu não sei quem é a campeã das dores desse planeta Terra. Se é dor de cabeça ou se é lombalgia. Dor na região lombar. Então, em nossas clínicas de dores, toda semana eu atendo um contingente muito grande de doentes que chegam com dores lombares. A dor lombar, em geral, ela é uma dor por compressão mecânica das raízes nervosas que emergem dos espaços intervertebrais da região lombar. E da cintura para baixo, nosso grande comandante se chama nervo ciático. Talvez seja o maior nervo do corpo humano. Os nervos ciáticos, que são um par de nervos, eles são os comandantes das nossas pernas. Entende? Então, se você corre, nervo ciático. Se você sobe uma escada, nervo ciático. Se você joga tênis, nervo ciático. Se você joga futebol, nervo ciático. Entendeu? Então, eu estava dizendo, outro dia um paciente me perguntou,
doutor, por que essa dor lombar se irradia só para a perna direita? Mas o outro paciente que chega diz, doutor Rui Mercúrio, por que essa dor lombar só irradia para a perna esquerda? Entendeu? O outro chega e diz, doutor Rui Mercúrio, por que essa dor lombar às vezes dói a perna direita e às vezes dói a perna esquerda? Entende? Tem um autor americano que ele diz assim, na coluna vertebral, todas as constantes são variáveis. Entende? Não existe um padrão de quadro clínico da coluna vertebral. São 100 articulações, meu amigo. 100 articulações. Você imagina equilibrar todas essas unidades ósseas. Entende? Então, um dos grandes diagnósticos que eu faço em minha clínica se chama compressão mecânica da região lombar, dos nervos ciáticos. Entende? E o outro diagnóstico que eu faço muito em minha clínica se chama instabilidade vertebral. O que é a instabilidade vertebral? É a coluna mudar de posição. Entende? Vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Tem pacientes que vêm com uma dor tremenda no punho. E o punho parece que sai do lugar. Ele vai abrir uma maçaneta de uma porta. Ai, meu punho saiu do lugar. Aí ele usa uma munhequeira, né? Uma imobilização para o punho. Isso é uma instabilidade do punho. O punho, de fato, tem um jogo e, dependendo do movimento, da força, da torção, ele sai da posição ideal. E quando sai da posição ideal, dói. Dói. Então a coluna, meus caros, assim, se vocês imaginarem as vértebras, elas são unidades ósseas cilíndricas, circulares, cilíndricas, né? Então elas têm 360 graus de circunferência, que é a circunferência total. Quando há uma deformidade esmagando mais o lado direito do corpo, pega mais a perna direita, o nervo ciático direito. Entendeu? Quando a deformidade está esmagando mais o lado esquerdo, pega a perna esquerda. E dói a perna esquerda. Entendeu? E quando a deformidade mais raramente é simétrica, dói as duas pernas. Doutor, dói as duas pernas. Eles não conseguem mostrar uma dor ciática com um dedo só. Sempre com a mão espalmada, ó. Dói toda essa faixa aqui. Dói por aqui. Dói por aqui. Entende? É uma dor mal definida. Então é uma dor que engana muito os médicos. Né? Engana muito para fazer o diagnóstico. Entende? Para fazer o diagnóstico. Eu fui muito enganado por essa dor. Hoje não. Mas já fui muito enganado. Porque é uma dor que varia no tempo e no espaço. Entenderam? Entendeu? Agora, a força da gravidade é que esmaga o nosso corpo. E quando você pega um peso, você está em sintonia com a força da gravidade. A força da gravidade está te esmagando para baixo. E quando você pega o peso, você está se esmagando para baixo. Então os dois estão esmagando você juntos, que é uma ação muito mais eficiente, né? E quando você é muito jovem, a coluna tem uma relativa elasticidade maior. Então você pega um peso, a coluna ela diminui a altura. Quando você solta o peso, ela volta ao tamanho inicial. Com o tempo de vida, você pega um peso, ela esmaga o espaço e volta parcialmente. E fica um resíduo de compressão, que não volta. Esse resíduo de compressão, embora muito pequeno, vai se somando a outras compressões. E eu digo muito bem, chega um dia, a casa cai. É o paciente que diz, doutor, eu fui pegar um lápis no chão, entrei em crise, travou minha coluna. Entende? Não é aquele ato de pegar o lápis do chão que travou, não. Aquele ato foi a gota d'água que estava faltando de todas as más ações que ele tinha feito antes de chegar nesse ponto. Entenderam? O efeito é somatório.
O efeito é cumulativo. Entenderam? Cumulativo. Então, grande parte de todas as dores que chegam em minha clínica são devidas a compressões mecânicas de raízes nervosas. Pode ser dor de cabeça, dor no pescoço, dor na região torácica, dor na região lombar, dor nas pernas, nos braços. Tudo tem a ver com compressão mecânica. Mas, como disse antes, tem que haver critério médico. Tem que fazer o diagnóstico. Entendeu? Fazer diagnóstico. Eu atendi um paciente que foi fazer quiropraxia e o quiropractor quebrou as 2 clavículas dele com manobras muito violentas. Entende? Então, quiropraxia é bom? Depende, mas tem que ter vigilância médica. Entende? A acupuntura é bom, mas é melhor fazer com um médico acupunturista. Entenderam? Entenderam? O médico estuda, meus caros, para fazer diagnóstico. Sem diagnóstico, o tratamento não decorre, o tratamento certo não vem. Entende? O tratamento errado prejudica o paciente. Entenderam? Entenderam? Então, o maior segredo da medicina é fazer um perfeito diagnóstico. O médico não pode errar. Vocês sabem muito bem. Né? O erro médico prejudica o paciente. Entendeu? Enfim, eu estou vendo aqui que a segunda metade da jornada de hoje está terminando. Essas jornadas nascem por perguntas, questões, dúvidas, que chegam para mim através dos pacientes, dos ouvintes e dos seguidores de minhas jornadas. Todas as minhas jornadas, em geral, estão no YouTube. Acessem lá, Rui Mercúrio. Vocês vão ver todas as minhas jornadas gravadas lá no YouTube. Entende? Tenho muitas jornadas gravadas lá. Mas tenho 2 clínicas médicas que cuidam de dores e de incapacidade física progressivas. Entende? A finalidade de nossas clínicas é tirar esses pacientes dessa cruel jornada de a cada dia mais dores e mais incapacidade física e colocá-los numa jornada muito mais agradável, com menos dores ou nenhuma dor e melhor desempenho físico. Entenderam? Entenderam? Uma das clínicas fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, número 1470, muito perto do Hospital Albert Einstein e muito perto do estádio do Morumbi. A outra clínica de dores fica na Avenida Pacaembu, 1024, relativamente próxima do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. Telefone de nossas clínicas, fixo 11, São Paulo, 3661-4243. Celular comum de nossas clínicas, 119-7082-8015. Emergências, quem tem dor tem pressa. Nossas agendas têm espaços para emergências. Telefone para emergências, para perguntas, dúvidas, respostas à distância. Telefone para emergências, 119-3014-8888. Muito bem, estamos terminando a jornada de hoje. Espero que tenham aproveitado os ensinamentos da jornada de hoje. E sempre eu termino a jornada com o chavão de sempre, porque é muito importante. E o que é muito importante, eu tenho que repetir. Assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, assim você atrai. Cuidado. E assim como você acredita, você realiza. Essa última frase, assim como você acredita, você realiza, pode ser resumida numa palavra monossilábica, chamada fé. Entendeu? Ter sucesso, meus caros, não é ter muito dinheiro.
Ter sucesso é ser muito feliz. Para ser muito feliz, você precisa ter muita saúde. Sendo muito feliz com muita saúde, você terá um raciocínio brilhante para poder ganhar muito dinheiro honestamente. Até a próxima!